Boa noite, meus irmãos. Estava em meu louvor. A gente citou tanto o nome de Jesus Cristo hoje, que quando nós estamos tristes, é nele que está a nossa fé. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. E certamente isso acontece em todos os cultos aqui. Porque nós precisamos para que o nosso culto seja um culto onde Jesus Cristo esteja no centro dos nossos louvores, da nossa adoração, da pregação, em tudo. Mas eu quero perguntar para você uma coisa agora. Jesus Cristo é o centro na sua vida e na minha vida? Ele é o centro? Qual é o local que Ele ocupa na minha vida? E eu não quero me excluir dessa pergunta. Eu estou me incluindo nessa pergunta. Ele é o centro na sua vida? Pergunte-se isso. Eu não estou afirmando que Ele é o centro na sua e na minha. Eu estou perguntando para você e para mim. Melhor ainda, quem conhece você? Sua esposa, seus filhos, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade. Ele olha para a sua vida e para a minha vida e ele afirma com toda certeza que Jesus é o centro nas nossas vidas. A pergunta fica um pouco mais difícil, não fica? A pergunta fica um pouco mais difícil. Porque às vezes a gente pode se enganar a nós mesmos e afirmar, eu acho que Ele é. Mas as pessoas que olham o nosso comportamento 24 horas, talvez seja a melhor pessoa para falar. Ele é ou não é o centro das nossas vidas. E se Ele é o centro na sua vida, ou se Ele não é o centro na sua vida, você sabe quais são os motivos pelos quais Ele deve ser o centro nas suas vidas? Quais são os motivos pelo qual Jesus Cristo deve ocupar o local de destaque na vida de cada uma pessoa aqui nessa noite? Eu quero pensar nisso com vocês. Quero ler um texto sobre isso com vocês. E no final, concluir colocando esses pontos pelo qual Jesus deve ser o centro em nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem lá no texto de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Antes de ler o nosso texto, eu queria dar uma situada, um leve contexto sobre o qual levou Paulo que escrevesse essa carta daqui, tá? Nessa igreja, ao seu redor, estava sendo seduzida por uma heresia, uma mistura de judaísmo, uma mistura com gnosticismo, uma mistura de cultura pagã, de uma religião oriental. E isso fez com que Paulo escrevesse essa carta. Os ensinamentos que estavam sendo ensinados ao redor dessa igreja dizia que Jesus Cristo, Ele não poderia ser Deus. Por quê? Os gnósticos acreditam que tudo aquilo que é matéria é mal. Então, como pode ser Jesus Cristo Deus, se Ele era de carne e osso? Por isso que Paulo, durante a carta, ele vai falar, inclusive no texto que a gente vai ler aqui daqui a pouco, que Ele é a imagem do Deus invisível, justamente refutando esse falso ensino de que Jesus Cristo não é Deus. Outra coisa que os gnósticos diziam é que a obra de Jesus Cristo não salva. Ele é um salvador inadequado
para salvar os homens. E por isso que Paulo o tempo todo vai falar da salvação de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, da nossa união com Jesus Cristo nessa carta daqui. Outra coisa que Paulo vai falar, que os gnósticos falavam, é que Cristo era um ser criado, certamente maior do que os homens, porém menor do que Deus. Por isso que lá no capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai falar que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo escreve essa carta aqui para tratar esse erro que estava acontecendo dentro da igreja. E a chave que Paulo vai usar para consertar esse erro, ou expulsar esse erro da igreja, para que a igreja estivesse consciente disso, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então Paulo vai usar Jesus Cristo, a sua pessoa e aquilo que ele fez como combate a esse erro doutrinário. E é nesse texto daqui que nós vamos ler, não todo o texto, que vai falar justamente da pessoa de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é. E para mim esse certamente, para Will, é um dos textos mais lindos na Bíblia, que fala da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos ler do versículo 13, capítulo 1, até o versículo 15. Do 13 ao 15. Diz assim. Desculpa, até o 15 não, até o versículo 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos orar. Nosso Senhor, estamos diante da tua palavra. Não é um texto de português ou matemática ou biologia ou qualquer disciplina. É a tua palavra, Senhor. E é nisso que nós como igrejas acreditamos. E outra coisa que nós acreditamos é que quando a tua palavra está aberta, é o Senhor falando. E outra coisa que nós acreditamos é que quando o Senhor fala conosco, nosso coração ele deve se derreter diante do Senhor, tanto de temor como de alegria, Deus. E este é o momento. E mais do que qualquer pessoa aqui, mais do que o pregador, mais do que os ouvintes, mais do que o pastor, mais do que qualquer um, o Senhor é o maior interessado em revelar o seu Filho. Então, nesse momento, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa revelar a bendita pessoa do teu Filho, Jesus Cristo. Tira as escamas dos nossos olhos, tanto daqueles que creem no Senhor aqui, como daqueles que não creem no Senhor, e tira, Deus, os tampões dos nossos ouvidos. Quebra o nosso coração duro, Senhor, que muitas vezes nos impede de ouvir a tua palavra e se alegrar nela. Então fala conosco, te pedimos e clamamos para que o Espírito do Senhor possa andar no nosso meio livremente, Senhor, fazendo com que o nosso Salvador seja tudo aos nossos olhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Versículo 13. Paulo começa falando aí: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A primeira coisa que precisamos perceber nesse texto que a gente leu é que a palavra ele, nele, para ele, ela vai se repetir o tempo todo, este, nele. Justamente Paulo usando essa expressão para mostrar que o centro da sua mensagem naquele momento era a pessoa
de Jesus Cristo. Era sobre Jesus que Paulo queria falar. E ele começa nele, o tempo todo. Porém, essa primeira palavra aí, ele nos libertou do império das trevas, não se refere à pessoa de Jesus Cristo. Esse ele nos libertou do império das trevas se refere à pessoa de Deus Pai. É o que Paulo está falando aí. Por quê? Olha como ele fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele está transportando para o reino do Filho. Então, não é o Filho transportando para o reino do Filho, mas o Pai transportando para o reino do Filho. Então, aqui, ele está falando que Deus Pai nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Quando Paulo escreveu isso daqui, certamente ele tinha em mente a obra que Deus executou lá em Israel, no Antigo Testamento. Lembra que o povo de Israel estava lá no Egito e aquele faraó que conhecia José morreu, levantou-se outro faraó, e a partir dali o povo de Israel começou a ser escravo no Egito. O que é que Deus fez? Deus levantou quem? Moisés, e fez com que Moisés fosse lá para o Egito e libertasse o povo. O que é que Deus fez lá? Deus arrancou com mão poderosa, como fala no texto bíblico, e transportou para a terra de Canaã. Quando Paulo está falando isso daqui, ele está fazendo essa mesma referência. A mesma coisa que Deus fez lá no Antigo Testamento, libertando o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto e colocando lá na terra de Canaã, ele fez conosco. Mas não é mais tirando o domínio de Faraó e para a terra que mana leite e mel, como Canaã era, mas é arrancando do império das trevas e transportando para o reino de Jesus Cristo. É o que Paulo está ensinando aqui. Deus Pai é o nosso libertador. Deus Pai nos livrou do império das trevas. E que império das trevas é esse daqui? Aquele texto que você conhece muito bem, não precisa abrir, lá de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, vou ler para a gente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, percebam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como demais. Isso é o império das trevas. É onde a vontade de Satanás guiava as suas vidas. É onde o sistema mundano guiava as suas vidas. E onde os prazeres da sua própria carne guiava as nossas vidas. Éramos escravos. Escravos das trevas. Escravos de Satanás. Escravos da nossa própria vontade. Era o que cada um aqui era ou é. Era ou é. E Deus Pai é o nosso libertador. E Deus Pai é aquele que nos libertou. E é importante perceber que essa palavra libertou aqui no original, ela está afirmando que é uma ação completa. É algo que já aconteceu. Não quer falar que aquela pessoa que entregou a vida a Cristo, ela vai ser libertada. Ou ela é libertada hoje e amanhã ela não é libertada. A palavra de Deus fala que nós já fomos libertados. Nós somos livres. Você é livre. Vou repetir mais uma vez. Você, em Deus Pai e em Cristo, é livre. Isso mexe com você. Isso alegra o seu coração. Isso chama a sua atenção. Livre. Para você que viveu uma vida mundana, e eu vou tirar essa expressão mundana, porque parece que mundano é somente aquelas pessoas que fazem o que há de pior
aos nossos olhos. Mas você que viveu uma vida sem Cristo e sabe que viveu, você sabe como era a sua vida, completamente vazia, completamente sem propósito, completamente sem sentido. Eu digo eu mesmo que vivi uma vida errada, indo para as festas e as coisas demais. No momento que eu vi o Evangelho, eu vi que eu era uma pessoa vazia. Eu vi que era uma pessoa completamente vazia, sem rumo na vida. Precisava buscar prazeres nesse mundo para poder me satisfazer. Até que em Cristo, o vazio foi preenchido. Nós somos livres. E deixa eu te perguntar, você é uma pessoa livre? Você foi liberto por Deus Pai? E quando eu pergunto para você, se você foi liberto de Deus Pai, a sua vida tem que mostrar isso daqui. A minha vida tem que mostrar isso daqui. Porque lembra, vivíamos segundo nossa própria vontade. Quando Paulo fala que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele está falando que é aonde a vontade de Deus vai guiar as nossas vidas. É onde não é mais a nossa vontade que reina. Não é mais onde a vontade de Satanás reina nas nossas vidas, mas onde a vontade de Deus Filho reina nas nossas vidas. Quer saber se você é uma pessoa liberta? A vontade de Jesus Cristo reina nas suas vidas. Reina. E você pode pensar como eu já pensei, mas eu sou tão fraco. Às vezes nem sempre é a vontade de Deus Filho que reina. Estou errado? Às vezes é a sua vontade que quer reinar. Mas eu escutei uma frase uma vez que ela me arrancou lágrimas. E a frase dizia o seguinte: o pecado que antes nós amávamos, hoje nós odiamos. O pecado que antes nós amávamos, hoje odiamos. Significa o quê? Nós pecamos, sim. Muitas vezes a nossa vida quer sair do trilho da vontade de Deus, sai. Mas quando a gente cai em si, o nosso coração se quebra. A palavra lá no hebraico, quebrantado, significa quebrou. Quebrado. E quando você peca, você sabe a sensação que passa no seu coração. Seu coração se quebra. Você fala: ó Senhor, o que é que eu fiz contra o Senhor? Por isso que Davi falou o quê? Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Você é essa pessoa? Ou você é a pessoa que ainda vive para a sua própria vontade? Ou você é aquela pessoa que na minha vida manda quem? Manda eu. Ninguém manda na minha vida. Se você for uma pessoa liberta, Jesus Cristo manda na sua vida. E você se alegra nisso. Como vocês imaginam que é a vida de um escravo? Um escravo tem vontade própria? Não. Um escravo vive uma vida sem dignidade e não tem vontade própria. A sua vontade é inteiramente para o seu Senhor. Imagine se chegasse um senhor de escravos e chegasse para um escravo, chamasse ele e falasse: vem cá, a partir de hoje você é livre, pode ir embora. Como é que ele se sentiria? Como ele se sentiria? Certamente ele se sentiria muito alegre, porque ele foi liberto. Quanto mais nós, eu e você, povo de Deus, deveríamos ser um povo feliz. Feliz porque somos livres. E essa deve ser a base da nossa felicidade como povo de Deus. Não é o que você tem, não é o que você é Ele nos libertou. Ele nos libertou. Eu gosto muito de uma ilustração. Eu já falei lá em Catolé de Zé Ferreira, e acredito que aqui também. Uma mulher,
estava sendo tipo leiloada, uma escrava. E tinha 2 homens que estavam dando preço por ela. E a pessoa falava lá, quem dá mais? Aí se levantava lá um senhor e falava, eu dou tanto. E ele começava a falar o que ia fazer com ela, coisas feias, coisas horríveis. E o outro falava, eu dou tanto, um cobrindo o preço do outro. De repente chegou um, do nada, e falou, eu dou X. E todo mundo olhou para ele, porque o valor que ele falou que ele compraria aquela escrava dali, era um valor que ninguém poderia dar. Aquele homem que apareceu, pegou a escrava, levou lá para sua casa, chegou diante dela, tirou as algemas, e quando tirou as algemas, bateu no rosto dele. Ele segurou o braço dela, quando saltou mais uma vez, ela cuspiu no rosto dele. E ele pegou um documento de posse dela, rasgou na frente dela e falou, você é livre. E ela falou, como assim? Como assim? Você me comprou por aquele preço. Você é livre. Eu te comprei para te libertar. E essa mulher se coloca de joelhos diante dele, começa a chorar, beijando os seus pés e fala, deixa-me ser a tua escrava. Deixa-me ser a tua escrava. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Nos libertou. E nós olhamos para o amor dele e falamos, Senhor Jesus, eu quero ser o teu escravo. Eu quero ser. Libertos, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus Pai nos libertou. Vamos para o versículo 14 agora. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra aqui no original, ela significa resgate mediante o pagamento de um preço. Redenção significa resgate mediante o pagamento de um preço. O que Paulo está falando aqui é que em Cristo, agora está falando de Jesus Cristo, no qual, em Cristo, nós fomos resgatados mediante um pagamento. Resgatados mediante um pagamento. Jesus Cristo é aquele que nos resgata. Mas esse resgate teve um preço. E qual foi o preço desse resgate? Abram lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. 1 Pedro, 18 ao 19. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço. Esse foi o preço pelo qual nós fomos resgatados. Ele pagou com a sua vida. Ele pagou com a sua vida. Quem aqui assistiu as Crônicas de Nárnia já? Acho que boa parte aqui já assistiu. Todo mundo sabe que aquele filme dali, ele tem um cunho cristão, totalmente cristão, onde cada figura daquele filme dali tem um significado bíblico, né, que o seu autor fez. E naquele filme dali tem um jovem chamado Edmundo.
E Edmundo, ele trai os seus. E nesse filme tem uma rainha, que é uma rainha má, que é contra o reino de Nárnia. E essa rainha chega lá, diante do reino de Nárnia, e fala perante Aslan, que é um leão, que nesse filme é a figura de Cristo. E essa mulher, ela fala para Aslan o seguinte, fala: no meio de vocês tem um traidor. No meio de vocês tem um traidor. E você sabe o que a magia diz a esse respeito. O sangue dele tem que ser derramado lá na pedra, porque senão Nárnia toda será subvertida. Aslan escuta ela falando e fala o seguinte para ela: eu quero conversar com você a sós. E vai lá a feiticeira e Aslan para dentro da tenda. E demora lá algum tempo. E de repente sai Aslan. Sai a feiticeira. E Aslan fala para todos, dizendo que ela rejeitou o direito do sangue dele, desse jovem chamado Edmundo. E todo mundo fica feliz, alegre, porque o jovem não seria morto. E olham para Aslan, e Aslan olha para eles, abaixa a cabeça e se retira. Algum tempo depois, Aslan caminha pela floresta, de noite. E as duas meninas que fazem parte desse filme vão atrás de Aslan, e ele fala o seguinte: você só pode vir até aqui, daqui para frente eu vou só. E Aslan, ele sobe no reino dessa rainha. E o que é que Aslan faz? Aslan, ele se entregou. E pegam Aslan, derrubam Aslan, batem Aslan. A rainha fala: corte os pelos dele. E a menina lá dentro da floresta, olhando tudo, fala: por que ele não reage? Porque como ovelha muda, ele foi ao matadouro. E perante seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Aslan, para libertar aquele jovem Edmundo, o traidor, Aslan deu a sua vida. Isso significa redenção. Neles nós temos a redenção. Em Cristo, o nosso resgatador, o nosso super-herói, Ele nos resgatou. Ele pagou o preço, Ele morreu no nosso lugar. Ele, o nosso grande libertador. Mais uma vez eu pergunto para vocês e para mim: como nós ficamos diante de verdades como essa? A grande verdade das nossas vidas é essa daqui. Você é o que você é hoje. E você está aqui porque Ele pagou esse preço. Porque Ele pagou esse preço por mim. E mais uma ilustração verídica. Essa quem contou foi o Paul Washer. Ele estava dizendo que estava viajando para determinado local como missionário, começando em missões. E o líder dele, se eu não me engano, o pastor, estava lá sentado do lado dele no trem. E ele fala que indo para esse local que ele iria fazer missões, uma paisagem linda, que ele estava encantado com a paisagem. Como pode existir algo tão lindo? E ele olhou para o líder dele, ou o pastor, e quando foi falar com ele, estava dormindo. E ele se perguntou: como é que esse cara consegue dormir diante de uma paisagem dessa? Que coisa linda. Aí Paul Washer falou que depois de anos, não sei, 10 anos depois, se inverteu as coisas. Ele estava levando o cara estava lá impressionado, e Paul Washer dormindo. O que é que eu estou querendo falar para vocês com essa ilustração? Às vezes, verdades como essa daqui perdem a beleza aos nossos olhos. Perdem a beleza. Por isso que na minha oração inicial aqui, eu orei como? Falei: Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos,
quebra o nosso coração, para que tua verdade mexa conosco. Porque uma verdade tão linda como essa, com o tempo, parece que para alguns de nós não mexe mais. Você foi resgatado, meu irmão. Alguém pagou um preço por você, e um preço altíssimo que ninguém poderia pagar. Se você comete um crime, hoje existem crimes que são afiançáveis e inafiançáveis. Crimes que ou você paga para você ser liberto, ou alguma pessoa paga por você, ou então você vai ficar preso. Esse valor nenhum aqui poderia pagar, porque nós estávamos em débito com o nosso Senhor. Nós estávamos em débito com o nosso Criador. Mas levantou-se o Deus Todo-Poderoso, e se fez homem, e se entregou por nós, se entregou por você. E não porque você é especial, e não porque eu sou especial, mas porque Ele escolheu fazer isso. Porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça. O nosso Salvador tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cantemos louvores para Ele, meus irmãos. Alegremos o nosso coração diante dEle. E eu não estou querendo falar que você deve dar pulo de alegria, pular aqui, saltar por aqui, mas que seu coração sinta essa verdade. Que o meu coração sinta essa verdade. Ele pagou um preço altíssimo por nós, com a sua vida. Com sua vida. Chegaram uma vez para um pregador, ele falou sobre a morte de Jesus Cristo no Calvário, e na frente de todo mundo ele perguntou, um jovem, como é que pode a morte de um só homem perdoar o pecado de toda a humanidade? Como é que funciona isso? Como é que um homem só morrendo na cruz do Calvário salva toda a humanidade do seu pecado? E o pregador, ele falou para o jovem, sabe por quê? Porque se você pegar todas as estrelas do mundo, tudo aquilo que é belo, todas as montes, todas as árvores, toda a justiça, e se você colocar de um lado da balança, e você colocar Cristo do outro lado da balança, Cristo pesa infinitamente mais. É por isso que a vida dele salva as nossas vidas. Ele é um Deus de amor e misericórdia, o nosso resgatador. Ele fala aí, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra remissão daqui, ela significa demissão, soltura, libertação. E essa palavra, sempre que é usada na Escritura, ela está relacionada ao pecado. Então, ela significa perdão de pecado. Em Cristo, nós temos perdão dos nossos pecados. Nós podemos ser resgatados, nós passamos pelo processo de redenção, porque Ele pagou a nossa dívida. Por isso que lá naquela cruz, Ele gritou, está consumado. Está consumado, porque Ele perdoou os nossos pecados, pagando os nossos pecados, de tal forma que estamos quites com Deus. De tal forma que Ele jamais chegará para um filho seu e irá falar, e aquele pecado que você cometeu? E aquele pecado que você fez? Jamais Ele lançará na nossa face os nossos pecados, porque Ele pagou os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Ele perdoa os nossos pecados. Esse é Jesus Cristo. Deus Pai nos libertou, nos transportou para o reino do Filho. Nesse Filho nós temos redenção. Nós vimos que redenção significa resgate mediante o pagamento de um preço, e nós temos o perdão dos nossos pecados nele. E Paulo vai continuar aqui o seu discurso dizendo: este é a imagem do Deus invisível.
Lembra que eu falei no início do porquê Paulo escreveu essa carta daqui? Em relação aos gnósticos, Paulo está respondendo aqui para os gnósticos: olha, ele é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo está falando isso daqui, Paulo está dizendo que em Jesus Cristo não existe nenhuma diferença entre Deus Pai e Ele. Ele está afirmando aqui que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus vivo. Lembra quando chegou um discípulo lá para Jesus Cristo e falou: mestre, nos mostra o Pai e isso nos basta. Parece bem espiritual, né? Nos mostra o Pai, isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Estou com você há tanto tempo, e ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer o Pai, olhe para Jesus Cristo. Ele é a revelação encarnada de Deus. A revelação encarnada de Deus. Abram lá em Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Vamos ler só a parte A do versículo mesmo, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória, e olha a expressão que ele vai usar agora, e a expressão exata do seu ser. A expressão exata. Não existe nenhuma única diferença entre Deus Filho e Deus Pai. No seu ser, eles são completamente igual. E aí, a única diferença que existe nele é numa coisa chamada a trindade econômica, onde existem as diferenças de papéis, onde eles estabeleceram entre si, nas suas obras, na forma como ele vai administrar o universo. Mas no ser deles, são três: Pai, Filho e Espírito Santo, que são exatamente o mesmo, na sua mesma essência. Jesus Cristo, aquele que nos salvou, é Deus, é o seu Deus. E Paulo vai continuar falando o seguinte aí: o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito daqui, de primeira, se você não tiver cuidado, você pode pensar que esse primogênito está significando: gente, espera aí, como assim? Jesus foi o primeiro a ser criado? Jesus, ele é uma criatura? Porque primogênito na cultura hebraica, lá em Israel, esse nome era dado para quê? Para o primeiro que nasceu. Mas esse não é o significado que Paulo está dando aqui. O significado que Paulo está dando aqui é outra referência ao nome primogênito. O que é que o primogênito tinha? Ele tinha direito à herança do pai. Ele tinha direito a todas as coisas quando o pai morresse. Lembra da história lá de Abraão e de Isaac? Não, de Jacó, não é isso? O texto aqui está falando que Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Está falando que ele é Senhor de todas as coisas. Está falando que ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus é dono de todas as coisas. É o que o texto está falando aqui. Por quê? Paulo vai explicar aqui esse pois. Bora trocar pela palavra por quê? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o que ele fala aqui: ele é o primogênito. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Jesus é o criador de tudo aquilo que existe. Ele é o seu criador. Ele é o seu Senhor, ele é o meu Senhor. Ele tem direito sobre nossa vida. Ele manda
na nossa vida. Você só existe porque Ele te trouxe à existência. Eu só existo porque Ele me trouxe à existência. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Tudo que existe só existe porque Ele quis que existisse. E como eu já falei aqui, Ele não criou por necessidade. Ele não criou nada do que existe por necessidade. Ele é o Criador. Uma vez eu escutei um pregador falando em uma pregação. Ele disse o seguinte: eu jamais vou cometer a loucura de pedir para que você faça Jesus Senhor da sua vida, porque querendo ou não, Ele é Senhor da sua vida. Querendo ou não, Ele é Senhor da sua vida. Ele é dono da sua vida. Você se submetendo a Ele ou não, Ele é o seu Senhor. Mas se você não se submete agora, e se você não se prostra diante dEle agora, com todo cuidado eu quero falar isso aqui, haverá um dia que você vai se submeter a Ele à força. E perante o juízo final, seus joelhos se dobrarão a Ele. E não somente os seus joelhos, mas as dos anjos caídos também, dos demônios. Lá em Efésios, se eu não me engano, fala que todo o céu se dobrará diante de Deus. Céu, terra e debaixo da terra. Até as forças infernais se dobrarão ao nome de Jesus Cristo. Então Ele é Senhor da sua vida. Senhor da nossa vida é esse Jesus Cristo. E o texto vai falar da criação de Deus. Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Isso daqui, Paulo está repetindo a mesma coisa para dar o mesmo significado. Quando ele fala aqui, criaram todas as coisas nos céus e na terra, ele está se referindo aqui ao mundo material e está se referindo aqui ao mundo espiritual. Paulo está afirmando que Jesus Cristo, Ele é o Criador tanto do mundo que nós vivemos aqui, como do mundo espiritual. Por que Paulo está falando isso daqui? Uma das coisas que Paulo também vai combater nessa carta daqui é o culto aos anjos, que esses gnósticos, também estavam ensinando que pelo fato dos anjos serem ministradores perante Deus, eles também deveriam ser adorados, os anjos. E Paulo fala aqui o seguinte: não, os anjos não é para ser adorado. Adorado é para ser Jesus Cristo, porque Ele criou também os anjos. Quando ele vai falar aqui no texto, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade, ele está com alguns estudiosos falam que isso daqui é como se fosse uma hierarquia de anjos, do mais simples ao maior anjo que existe, aos serafins. Quem criou foi Deus. Então quem deve ser adorado não são os anjos, é Deus, é Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. E que nem A.W. Tozer disse uma vez, mesmo que nós não tivéssemos sido criados, mesmo que esse mundo que nós vivemos não existisse, ainda assim Deus seria adorado. Por quê? Porque Ele também criou o mundo espiritual. Deus é o nosso Criador. E Jesus Cristo merece toda a adoração. Ele é dono das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele merece ser o centro em nossas vidas. E outra coisa, ele vai completar aí também dizendo no versículo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que existe, você e eu, existimos para um único propósito: viver para Ele. Sua vida é para viver para Ele. Esse é o seu dever como criatura, glorificar o seu Criador,
glorificar a Jesus Cristo. Esse é o nosso dever. Fomos criados para Ele, por meio dEle e para Ele. Você vive para Ele? Você vive para Jesus Cristo, para a sua vontade? E como saber como viver para Ele? Este livro daqui que está na sua mão agora, como foi falado no início também, a palavra do Deus vivo. Você obedece esse livro, eu obedeço esse livro. Esse livro daqui é norma para as nossas vidas. Existimos para isso. O fim principal do homem é esse: é glorificar a Deus e alegrar-se nessa glória. Criados para Ele. Versículo 17, ele vai falar: Ele é antes de todas as coisas. Esse texto daqui, ele está apontando para o fato que Jesus Cristo, Ele é eterno. Lembra que eu falei no início também que os gnósticos falavam que Jesus ele foi criado? Paulo aqui está falando: não, Jesus não é uma criatura. Ele é eterno. Ele existe antes de todas as coisas existirem. Ele já era. Ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é o Deus eterno, aquele que sempre existiu. E encerrando o versículo, ele fala o seguinte: nele tudo subsiste. Nós vimos que Jesus Cristo, ele é o Criador de todas as coisas, do mundo material e do mundo espiritual. E o texto aqui também fala que nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste aqui, ela significa continua existindo. Significa que Jesus não somente criou este mundo, mas Jesus, ele continua sustentando esse mundo. Significa que se Deus, numa fração de segundo, tirasse sua mão desse universo, ele viraria caos, deixaria de existir. O sol só brilha hoje, não pela força do sol, mas pela força de Jesus Cristo. A terra só gira em torno do seu eixo por conta da força de Jesus Cristo, porque Jesus sustenta todas as coisas. Abram lá no Salmos capítulo 104. Esse salmo daqui vai falar sobre o Deus Criador. Vai falar daquele Deus que criou todas as coisas, que suas obras são maravilhosas. Mas vamos ler do versículo 27 ao versículo 29. Olha só: todos esperam de ti, que lhe deis de comer ao seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. O texto fala: todos esperam de ti, tanto o mundo humano como o mundo animal, segundo o contexto. Todos esperam de ti, que lhe dê comida ao seu tempo. E o texto inclusive fala o seguinte aqui, fala que se você corta a respiração de quem? A nossa respiração. O movimento que você está fazendo no seu pulmão agora, de puxar o oxigênio, de soltar o oxigênio, só é possível por conta de Jesus Cristo. O texto aqui fala que se ele cortar isso, você volta ao pó, você morre. Por quê? Porque você só está vivo porque ele sustenta a sua vida. Somente por conta disso. Ele é o nosso sustentador. É aquele que nos dá fôlego de vida todos os dias. É aquele que faz nascer o fruto na árvore. É aquele que faz com que os animais dêem os seus filhotes, com que nós possamos procriar. Ele é que nos sustenta. Jesus, meus irmãos, Jesus
Ele não somente é o nosso Criador, mas Ele é o nosso sustentador. Só existimos ainda porque Ele permite com que nós existamos. Ele permite. Para encerrar, eu quero ler com vocês somente o versículo 20 agora. De Colossenses, tá? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. Diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha o que o texto fala aí. O texto fala que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Que paz? Lembra lá em Romanos capítulo 1? Por meio da fé nós temos paz com quem? Com Deus. Com Deus. Lá no capítulo 8 de Romanos, vai falar que aqueles que se inclinam para a carne, aqueles que vivem segundo suas paixões, segundo as suas vontades, esses são inimigos de Deus. Você sabe, você que é um discípulo aqui essa noite, você sabe que houve uma época, eu sei, que eu era inimigo de Deus. E não tem essa conversinha que algumas pessoas falam que só tem amigos de Deus. Inimigos, a palavra do Senhor ensina isso. Nós vivíamos no estado de inimizade contra o nosso Senhor, contra o nosso Criador. Por quê? Porque não nos sujeitávamos à lei dele, que nem Paulo fala lá. Inimigos de Deus. Mas, o que é que ele fala aqui? Fez a paz através do seu sangue, através da sua vida, através do seu sangue derramado. Jesus Cristo reconcilia nele todas as coisas. Se não fosse a graça, o amor, a paciência de Jesus Cristo, todos nós estaríamos em estado de inimizade contra Deus, somente aguardando o dia final, onde nossas almas seriam condenadas justamente. Justamente. Onde iríamos receber o pagamento, o nosso salário, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo é o nosso reconciliador. Jesus Cristo é aquele que te traz para perto de Deus Pai. Jesus Cristo é o preço que foi pago para que você fosse livre. Quero falar para 2 tipos de pessoas aqui essa noite. Primeiro, para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Para você que tem vindo à igreja, grupo familiar, ou que foi convidado pela primeira vez aqui, não sei. Eu quero ser muito franco com você, sem a intenção de ferir o seu coração. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você vive a vida como você quer viver, eu quero dizer para você, eu não, a Bíblia, Deus, que você é um inimigo de Deus, e que você precisa reconciliar-se com o seu Criador, porque os teus passos não te levam para Deus, os teus passos te levam para o lago de fogo, onde você sofrerá eternamente, onde Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo irá satisfazer a sua justiça. Mas Ele não tem prazer na morte do ímpio.
E por isso que Ele, na eternidade, elaborou um plano de salvação para as nossas vidas. E esse plano de salvação foi enviar o seu Filho, que nós lemos há pouco tempo atrás, para morrer no nosso lugar. Como fala lá em Isaías, tomou as nossas dores. Ele carregou o nosso pecado. A ira que estava sobre nós caiu sobre Ele. Ele bebeu aquele amargo cálice da ira do Pai. O que te impede de te entregar a vida a Cristo? O que te impede de se render perante esse Salvador? Existe um Deus, quer você creia ou quer você não creia, e você deve viver para Ele. E a humanidade inteira pecou contra o seu Criador. Nós pecamos contra o nosso Criador. E somos dignos de morte por conta disso. Mas, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Achegue-se diante dEle e diga: Senhor, eu sou um miserável pecador. Você pode se perguntar: os meus pecados são tão grandes, será que Ele pode me perdoar? Sim. Ele pode perdoar você. Não importa o crime que você cometeu. Não importa o crime que você cometeu contra Ele. O pior que você possa ter cometido, Ele pode salvar a sua vida. Ele pode te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somente Ele. Não é religião, não é igreja, não é pastor, não é ninguém. Somente Ele. Ele somente. E nós, igreja, você e eu, nós estamos aqui para transmitir essa mensagem. Nós não estamos aqui para sermos legais, mas é para levar essa mensagem adiante, o ministério da reconciliação. Entregue sua vida a Cristo. As portas da graça estão abertas para você. As portas da graça estão abertas para você. E a segunda aplicação para nós como igreja: qual foi a última vez que você se alegrou nessa verdade? De que você é uma pessoa resgatada por Deus. Que você é uma pessoa que foi comprada por um preço altíssimo, a vida do bendito Filho de Deus. Qual foi a última vez que você se alegrou nisso? Qual foi a última vez que você pensou nisso? Qual foi a última vez que eu e você chegamos diante de Deus e falamos: Deus, obrigado porque salvasse a nossa vida? Qual foi a última vez? Outra pergunta: o quanto isso está na nossa boca? O quanto? Você e eu, mais uma vez eu repito, eu não me excluo disso daqui. O quanto de nós temos carregado essa mensagem com mordomia na nossa boca? Será que passa a semana toda e a gente não fala de Jesus para ninguém? O nosso Salvador. E é diante de perguntas como essa que a gente pode se lembrar e cair em si, que a gente não ama tanto o nosso Senhor. Uma vez eu escutei que nós somos um povo que temos amnésia espiritual. Frequentemente precisamos ser lembrados das verdades preciosas do Evangelho. Por isso que lá em Israel sempre fazia memoriais. Lembra? Atravessou o Jordão, colocou aquelas pedrinhas dali. Sempre, o tempo inteiro, para o povo se lembrar daquilo que Deus faz. O maná lá dentro, o cajado de Arão que floresceu. Para o povo se lembrar. Nós, como povo de Deus, não podemos se esquecer dessa verdade. Essa é a principal verdade nas nossas vidas. As outras vêm depois dessa. Somos livres. Livres.
para levar a mensagem de liberdade para os outros. No início eu comecei fazendo a pergunta sobre se Jesus é o centro da sua vida, se Ele é o centro da minha vida. E eu falei que no final ia com vocês ver os motivos pelo qual Ele deve ser o centro na nossa vida. E nós lemos no texto esses motivos. E temos motivos o suficiente. O primeiro, Ele é o nosso libertador. Deus Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segundo motivo, é nele que nós temos nossos pecados perdoados. É Ele que pagou o preço com sua vida para que fôssemos libertados. Terceiro motivo, Ele, Jesus Cristo, é o próprio Deus vivo. Ele é o próprio Deus vivo, a imagem do Deus invisível. Quarto motivo, Ele que tem direito sobre toda a criação, porque Ele criou todas as coisas. Ele é o seu dono. Ele é o meu dono. Ele é o nosso Senhor. Quinto lugar, tudo existe e foi feito exclusivamente para Ele. Exclusivamente. Você foi criado para Ele. E o sexto motivo, todas as coisas, inclusive você e eu, só existimos porque Ele continua nos sustentando. E outro motivo, porque no sangue dEle, na vida dEle, nós alcançamos a paz com Deus. Qual é a sua desculpa e a minha desculpa para que Jesus não seja o centro das nossas vidas? Se Ele não tem sido o centro da sua vida, chegue diante dEle, peça perdão a Ele, alinhe a sua vida com Deus, e Ele vai te trazer novamente para o centro da vontade dEle. Mas isso tem que proceder de um coração sincero e arrependido. Vamos orar para encerrar?